Bem-vindo à Taverna de Carne do Nog. Hoje nós vamos abordar o que é RPG e como foi feito Cidadela dos Sussurros. Vamos lá. Na verdade, RPG é um jogo de interpretação de papéis. E embora ele seja chamado de jogo, na verdade existe um debatezinho se ele é ou não um jogo, porque não tem como vencer ou perder quando se trata de RPG. Você tem que cumprir as suas missões, mas não necessariamente você vai vencer ou perder durante esse meio tempo. Ele é muito mais focado em você interpretar e se divertir com a mesa, com as pessoas que estão jogando junto com você, do que você realmente ganhar alguma coisa com isso. Você pode simplesmente falhar na sua missão e ter bons momentos com a sua mesa e ainda assim você pode não ter perdido, digamos assim, porque você estava interpretando e a história foi por esse lado. Agora eu vou deixar o mestre do RPG que a gente jogou, Cidadela dos Sussurros, conversar com vocês e falar um pouco mais sobre o RPG que a gente jogou aqui, que vocês acompanharam. Então, galerinha, primeiro esse vídeo aqui tá saindo um pouco fora de ordem, era pra gente ter feito ele antes de começar a postar os vídeos de RPG, então desculpa. E segundo, só para dar uma complementação da definição do que é RPG, pensa no RPG como um teatro de improviso, em que vocês têm uma ideia genérica, meio geral da história, e todo mundo vai meio que se virando para tentar interpretar o mais fielmente possível, do jeito que achar mais interessante, o personagem que se propôs a criar e colocar nessa história. No meio disso, o mestre, é um dos jogadores, ele é meio que o responsável por setar, montar todo o resto da história, que não são os personagens principais, pelo menos. Ele vai criar todos os personagens não jogáveis, todos os inimigos, todos os cenários, todos os diálogos, tudo que você não tem contato direto, o mestre meio que vai estar controlando de alguma forma. Normalmente, mestres que estão jogando RPG pela primeira vez, ou até mesmo os mais experientes, gostam de ter muitas dessas coisas já bem definidas antes de ter um começo da campanha. Não foi o caso dessa campanha que a gente gravou. A campanha que a gente gravou, inclusive, foi bem no improviso mesmo. Eu tentei diminuir o máximo possível de intervenção de regra e qualquer coisa do gênero. O sistema não é um sistema de verdade, é basicamente 2d6 baseado em voz na minha cabeça. Inclusive, o termo 2d6, para quem não está acostumado com a linguagem de RPG, significa 2 dados de 6 lados. Assim, quando você vai falar de um dado de RPG, o primeiro número é a quantidade de dados, o D é para significar dado, e o número que vem depois é a quantidade de lados do dado. Então, um D10 é um dado de 10 lados. Enfim, vamos começar a falar do mundo que aconteceu a aventura Mistério na Cidadela dos Sussurros. A aventura do Mistério da Cidadela dos Sussurros foi em cima de um mundo que eu fui meio que montando a partir das ilustrações de um artista que eu não vou lembrar agora de onde ele é, mas que eu gosto muito das ilustrações dele, que chama Vargoyart. O Instagram dele vai estar na descrição. Ele tem várias ilustrações mostrando um ambiente de fantasia misturado com uma certa atualidade, o que faz tudo parecer interessante, sabe? Tem uma vibe legal. Não é aquele mundo de fantasia medieval clássico e ao mesmo tempo não é simplesmente um mundo normal. É uma mistura dos dois que consegue conversar muito bem e com a ilustração ótima dele fica ótimo. Isso me inspirou muito a montar as linhas gerais do mundo do RPG, bem como as classes, que são 3. No caso, só tinham 2 na equipe que tinha, que são os tipos de personagem que tem. Os tipos de personagens que eu criei em cima das ilustrações do Vargoyart foram o aventureiro, que é um guerreiro normal, que usa espada, ou lança, ou qualquer coisa do gênero, que ele consegue usar um pouco de magia, mas não tanto. A feiticeira, ou bruxa, no caso, é bem mais focado em magia. E o pactuado, que ele tem um pet mágico, que no caso não apareceu, mas
poderia ter aparecido, eu ia gostar muito, eu acho essa classe muito legal. A campanha toda, então, rodou em cima dessa realidade em que a magia é uma coisa real e existe normalmente no meio de coisas como observatórios planetários, televisões e por aí vai. Você consegue sair pela rua e acabar tendo que lutar contra um sapo gigante só para pegar um ônibus e ir para a faculdade estudar magia. Então, essa mescla de coisas de fantasia e coisas normais do dia a dia montam toda essa ambientação do Vargoia. Mas o que? Eu acho que se você está interessado, se você viu o RPG que a gente gravou e nunca tinha visto nada sobre, ficou interessado em jogar, em como eu faço isso, tem alguns sistemas que você pode usar, você pode dar uma olhada nos livros, que vão te dar uma noção básica de como jogar, como organizar campanha, e coisas que você pode colocar para dar um pouco mais de conteúdo para o que você está querendo criar. Alguns exemplos disso é 2D6, que a gente vai deixar o link na descrição, que é um sistema baseado em 2 dados, 6 lados como regra base, e ele tenta simular muito os sistemas principais, ao mesmo tempo que ele é muito amplo, então você consegue criar um universo para quase qualquer coisa usando esse sistema 2D6 com o livro deles. O livro não é tão grosso quanto os outros, ele tem pouco mais de 100 páginas, se eu tô lembrando direito, eu não tenho certeza, qualquer coisa a gente coloca na tela. E ele é muito bom porque você pode ter um universo muito mais diferente e único a partir de um sistema de regras bonitinho, bem definido. Outro sistema de RPG que existe é o do Pokémon RPG, também é um sistema brasileiro, e que é baseado no 3DT. Ele tem muita matemática, mas quase tudo no mundo dele está bem definido, está bem montado, roda aparentemente muito bem, e talvez a gente tenha alguma coisa sobre isso mais pra frente. Não trago nada confirmado, mas é uma possibilidade. Outros 2 sistemas brasileiros que tem, só para complementar, Tormenta, que é um sistema brasileiro relativamente famoso e tem bastante conteúdo. Ele puxa muito de sistemas famosos estrangeiros e tal, mas adaptando certas coisas que provavelmente os autores acharam que não ficava tão bom do jeito original. Então é uma versão adaptada de grandes sistemas clássicos. Outro sistema que também é brasileiro é Old Dragon, que apesar do nome gringo, ele é brasileiro. Ele é um pouquinho mais parecido com os RPGs clássicos, o D&D original, que é o primeiro RPG que tem história, e ele tem uma construção de personagem de um jeito mais orgânico. Você vai montando o personagem com o tempo. Então, isso ajuda a montar a personalidade e os traços de característica do personagem. São todos sistemas bons, a maioria deles montados nessa vibe mais fantasia medieval, não todos. O RPG de mesa, conceito RPG de mesa, surgiu há alguns anos atrás, uns bons anos atrás, devido a um grupo de pessoas que gostavam de jogos de guerra, que é tipo um simulador de guerra que você tem controle de várias unidades, você tem que mover elas para um campo. Você controla suas unidades e tal, só que você precisa de uma mesa enorme, cheia de configuração de relevo, de miniaturas de árvore, de casas, de miniaturas de personagens, muitas coisas para montar esse jogo. E como eram muitas coisas que você precisava para montar um jogo simples, e todas as coisas acabavam ficando caras, os criadores do Dungeons and Dragons, que é o primeiro RPG, olharam isso e pensaram que ia ficar... ia chegar num ponto que eles não iam ter mais dinheiro para bancar. Então eles pensaram em como criar um sistema que eles pudessem jogar uma coisa parecida com aquilo, só que de uma forma mais barata. Então eles criaram Dungeons and Dragons, que é um dos RPGs mais antigos. Nossa primeira versão era bem mais complicado, com muito mais regras, mas que ao mesmo tempo era um jogo que tinha a mesma experiência, não a mesma experiência, mas experiência semelhante com a dos jogos de guerra, só que trazendo mais possibilidade para economizar, uma vez que você, em vez de ter várias miniaturas caras, você tem algumas peças aleatórias, um papel quadriculado, várias folhas de anotação rabiscadas e muita criatividade envolvida, porque você tem que imaginar a maior parte das cenas.
Eu só queria fazer um adendo também, porque como a gente gravou todo o episódio do RPG, do Mistério da Cidadela dos Sussurros, numa sentada só, a gente tá umas 2 semanas sem gravar, e a gente tá um pouquinho destreinado, então talvez eu tenha feito esse vídeo ficar chato e confuso, então desculpa qualquer coisa. A gente fez o possível para não passar vergonha. Deixa agora para a nossa coelha finalizar aqui, fazer as considerações finais depois desse comentário e finalizar. E obrigado pela audiência. Obrigado por estarem acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, a caixa de comentários é sempre bem-vinda. Sugestões, ideias são sempre bem-vindas. E até. Bem, foi isso mesmo. A gente passou 2 semanas sem gravar. Os dois estavam em algumas situações um tanto complicadas, de correria, início de ano, na verdade, final de janeiro. Mas todo mundo Aula, meu sabe que irmão. eu. Aula. Infelizmente, 2 universitários aqui. Estávamos em correria em relação à nossa vida acadêmica, principalmente. Mas a gente tá aqui, a gente tá de volta. E mesmo que vocês não tenham sentido isso, ou talvez sim, por causa que a gente ficou um pouco travado para gravar dessa vez, mais do que antes, a gente gosta de fazer isso. Então, se vocês puderem continuar aqui com a gente, ouvindo o que a gente tem para falar e interagindo nos comentários, curtindo, compartilhando com os amiguinhos, vocês vão estar ajudando 2 universitários. É isso, gente. Eu sou uma pessoa que começou a jogar RPG e tal ali pelos meus 13 anos na escola, como acho que a maioria das pessoas que começa a jogar RPG. Também foi um RPG que a gente não seguia muito regras e foi interessante. Talvez você possa fazer isso também. Talvez você possa começar de uma maneira totalmente acidental. E tá tudo bem. É divertido. Mas converse com seus mestres. Se você não tem um mestre, procure um mestre. E joga um pouquinho. Joga uma One igual como foi essa que a gente gravou. Apesar dela ter sido dividida, a gente gravou, como ele falou, em uma única vez e tinha que ser, a gente não teve pausas. Então é isso. Cuidado quando vocês olharem pra trás. Pode ter um gato preto olhando pra vocês. Ou um coelho. E, sinceramente, se for o coelho, eu desejo cuidado. Porque coelhos podem ser perigosos. Vejo vocês na próxima. A caverna de Kaek Banog está aqui. Estamos de volta. E é isso. Cuidado com o coelho.